Oi, turma, bom dia. Vamos dar continuidade aos estudos dessa semana? Turma, essa semana a gente vai voltar para a apostila, tá? Tem um capítulo lá na apostila 1 que é muito interessante, que fala sobre a teoria celular, tá? Você já ouviu falar na teoria celular? Ou você sabe o que é uma célula? Pensa, o que é uma célula? Será que essa teoria celular tem relação com o seu aparelho de telefone? Não, né? A teoria celular, ela vai falar pra gente sobre as células. O que é uma célula? É a estrutura que forma todos os seres vivos. Nós, as plantas, os fungos, os protozoários, as bactérias, nós somos feitos de células. Todo ser vivo é feito de células. Então, eu digo que é de células que os seres vivos são feitos. Como assim? Por exemplo, olha esse desenho aqui, tá? Esse desenho, ele é um esquema de uma célula. É uma estrutura invisível, as células são invisíveis a olho nu, eu só enxergo com microscópio, e elas são, mais ou menos assim. Você vai imaginar esse desenho aqui da célula em 3D. O que é imaginar em 3D? Você vai imaginar ela em comprimento, em altura e em profundidade. Então, você vai imaginar, por exemplo, a célula como sendo uma bolinha de gude e lá no meio dela tendo outra bolinha. Bom, o que a célula então tem a ver com os seres vivos? Imagine que aqui é uma pessoa, né? E essa pessoa, ela é feita de células. Se a gente conseguisse pegar um microscópio e olhar o nosso corpo, qualquer parte do nosso corpo, nós veríamos que nós somos feitos de célula. A menor parte do nosso corpo é a célula, certo? E isso vale para qualquer espécie, para planta, para fungo, para bactéria, para protozoário. Células formam as nossas pernas, a nossa cabeça, células formam a nossa pele, os nossos órgãos todos, os nossos tecidos, as células formam os nossos olhos, a nossa língua, tudo no nosso corpo é feito de célula. Bom, quem descobriu a célula? Qual é a história da célula, tá? Houve na história, lá no século XVII são os anos de 1600, um cientista chamado Robert Hooke. Esse cientista, ele ficou famoso porque ele foi a primeira pessoa a visualizar uma célula. Por que ele conseguiu isso? Porque ele construiu um microscópio. Um microscópio, turma, não confunda, tá? Um microscópio é um aparelho que foi feito para aumentar coisas pequenas. Ele é um aparelho formado de várias lentes de aumento. Então, o Robert Hooke, ele construiu um microscópio. E um microscópio muito primitivo, muito simples, muito rudimentar. Era daqueles microscópios que tem uma lente só para você colocar apenas um olho. Mas não importa, era suficiente para enxergar a célula. E lá no laboratório dele, ele tinha uma cortiça. Vocês sabem o que é uma cortiça? Cortiça é aquele material de fazer a rolha da garrafa do vinho. Aquilo é cortiça. A cortiça nada mais é do que a casca de uma planta. Sim, cortiça é casca de planta. Então, Robert Hooke, ele pegou um pedaço de cortiça e observou embaixo do microscópio. E o microscópio é um aparelho que aumenta. O que ele viu, então? Quando ele olhou ao microscópio aquela cortiça, ele percebeu que a cortiça era feita assim, ó, de vários compartimentos, ó, um compartimento, outro. E o Hooke disse assim que esses compartimentos, eles pareciam favo de mel, né? O favo de mel é o local onde a abelha armazena o mel na colmeia. E parece mesmo, ó, que são vários favos de mel. Aí ele disse assim: nossa, cada compartimento parece as paredes de um quarto. Aí ele pensou assim: parece uma cela.
uma cela de prisão, sabe? A cela da prisão não é um quarto grande? E ele disse, parece uma cela, ou melhor, parecem várias celas. Bem, mas ele pensou assim, as celas, elas são muito grandes. O que eu estou vendo é tão pequeno que eu só consigo enxergar no microscópio. Aí ele deu o diminutivo de cela, que é célula. Célula é o diminutivo de cela. E aí ele nomeou essa estrutura que compõe todos os seres vivos e descobriu que os seres vivos eram feitos de células. Bom, como o que ele observou era a cortiça, e cortiça é casca de planta, então a primeira célula a ser conhecida no mundo inteiro foi uma célula vegetal, uma célula de planta, certo? Então eram as células da cortiça. Depois que o Robert Hooke descobriu a célula, o mundo se abriu para conhecer o micromundo da microbiologia. Com o microscópio, com essa invenção, foi possível descobrir a existência de bactérias, de vírus, de protozoários, de fungos microscópicos. Um mundo inteiro desconhecido para todo mundo se abriu a partir do conhecimento da célula que o Robert Hooke descobriu. Legal, né? E, gente, outras coisas legais, olha aqui embaixo, é que as células, elas são muito diferentes. Perceba aqui nos meus desenhos, as células, elas são muito variáveis em formato, em tamanho. Todas são microscópicas, mas elas variam na sua microscopicidade. Aqui eu tenho esse tipo de célula que é toda irregular. Essa aqui é uma célula de ameba, por exemplo. É uma ameba. Aqui uma célula mais redonda, como aquela que eu fiz aqui em cima, ó, né? Essas células aqui, elas parecem as nossas células de defesa, os glóbulos brancos, por exemplo. Essa aqui é mais alongada. Células alongadas, assim como esta e como esta aqui, ó, são as nossas células musculares. As células musculares são assim, alongadas. E essa aqui, toda diferente, que lembra muito uma pipa, é um neurônio, é uma célula que forma o nosso sistema nervoso. Tudo bem? Vamos adiante? Está aprendendo aí direitinho? Bom, com relação aos tipos de seres vivos, tá? Baseado, gente, na quantidade de células, eu posso classificar os seres vivos em dois tipos. Os seres vivos unicelulares e há seres vivos pluricelulares. Como assim? Unicelulares. Celular vem de célula, uni vem de um. Então, os seres unicelulares são aqueles formados de apenas uma célula. O corpo deles inteiro é uma célula. Exemplo, bactérias são unicelulares, protozoários, como a ameba, alguns tipos de fungos, todos esses são unicelulares, o corpo deles inteiro é formado de apenas uma célula. Diferentemente, tem também os seres pluricelulares. Esses, ó, pluri, vem de plural, plural é muito, né? Os seres pluricelulares são aqueles formados de duas ou mais células. Então, se o ser vivo, ele tem mais de uma célula, ele já é pluricelular. Há livros que chamam de multicelular, é a mesma coisa, tá? Bom, os seres pluricelulares são as plantas, os animais, em geral, tudo que eu consigo enxergar é pluricelular. Tudo que eu não vejo é unicelular, tá? Há algumas exceções, você pode guardar assim inicialmente. Nós somos seres pluricelulares porque o nosso corpo é formado de muitíssimas células, certo? Bom, e de onde vêm as células? Gente, as células, elas vêm de outras células. Como assim? Assim como as mães formam os filhos, as células formam outras células. Então, as células têm a capacidade de se dividir e assim formar várias delas mesmas. Observe aqui o exemplo, tá? Tem uma célula aqui de formato redondo, tá? Eu vou chamar essa célula aqui de célula mãe, tá? O que vai acontecer com essa célula mãe?
ela vai se dividir. Então, aqui, ó, vai acontecer um- uma partição. Ela vai se dividir e essa parte aqui forma esta célula. E essa parte aqui forma esta célula. Essas duas células aqui eu chamo de células filhas. Essas células filhas, volta para trás, elas eram essa célula mãe. Então, as células se dividem e é assim que a gente cresce, por exemplo. Vocês já pensaram como é que a gente consegue crescer? Por que a gente cresce? Porque as nossas células, elas vão se multiplicando. Na verdade, quando essa célula mãe dividiu e virou duas, o que aconteceu foi uma multiplicação. Então, uma virou duas, duas vão virar quatro, quatro vão virar oito, e assim muitas células são produzidas, muitas células nascem e a gente cresce assim, o nosso osso cresce assim, a nossa carne cresce assim. Quando a pessoa está fazendo novas células sanguíneas, é assim que elas são produzidas, tudo bem? Estão me entendendo até aqui? Então vamos fechar já, tá? A estrutura celular, gente. Quando eu digo estrutura, estou dizendo as partes, tá? Como é que é uma célula em partes? As células, elas sempre têm três partes, tá? De novo, o meu modelo aqui é uma célula redondinha e olha as três partes. Vamos colocar aqui assim, ó. Parte 1 vai ser a membrana. Parte 2 vai ser o citoplasma. E a parte 3 vai ser o material genético. As células, então, têm três partes. Perceba o seguinte: essa linha que delimita a membrana, ou que delimita a célula, essa linha que delimita a célula, que eu chamo de membrana, ela está segurando a célula. Essa membrana, ela é o revestimento, como se fosse a pele da célula. Ela controla o que sai e o que entra para dentro ou para fora da célula. A célula, gente, ela não tem porta, ela só tem membrana. Por exemplo, a molécula de água tá aqui fora, mas a molécula de água precisa entrar aqui para dentro. Por onde que ela vai passar? Essa molécula de água tem que atravessar a membrana e vir aqui para dentro. Então, a membrana, que é a primeira parte da célula, ela controla o que entra e o que sai da célula. Ela escolhe a membrana, ela deixa entrar e deixa sair da célula aquilo que ela acha importante. Tudo bem? Toda célula tem membrana. Segunda parte da célula é o citoplasma. Olha a palavra, turma, citoplasma. Plasma dá a ideia de algo mole ou de algo rígido? Muito bem, mole, plasma é mole. Então, o citoplasma, que é essa região toda aqui, ó, vou colorir aqui de verde todo o citoplasma, ó. Toda essa parte que eu estou aqui colorindo, riscando, compreende o citoplasma. O que é o citoplasma? Ele é uma estrutura, uma parte da célula que é formada principalmente por água. Por isso que o nome é plasma. Plasma dá a ideia de algo mais mole, mais líquido. E muitas outras substâncias, muitas mesmo, tá? Por exemplo, sais minerais, proteínas, estruturas como organelas, tudo que nós veremos mais para frente, ok? E a terceira parte da célula é o material genético. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Material genético é o que nós conhecemos como o famoso DNA. O DNA é o material genético. Bom, DNA é uma molécula. E quando eu te digo assim que DNA é uma molécula, molécula é menor que célula. Então, você vai imaginar que o DNA é muito pequeno. Então, essa região toda aqui, ó, eu posso até fazer um pouco diferente. Posso colocar aqui, ó. Essa região da célula é o DNA. Qual a função do DNA? O DNA, gente, ele é a molécula responsável
pelas nossas características. É ele que vai dizer se você tem cabelo preto, cabelo loiro, olhos claros, olhos escuros. É ele que vai dizer até que altura você vai crescer. Ele vai dizer se você vai engordar. Ele vai dizer como vai ser o seu nariz, como vai ser a sua orelha. Ele vai dizer se você vai ser uma pessoa com muitos pelos no corpo ou poucos pelos no corpo. Então, qualquer característica de qualquer ser vivo, essa característica, ela estava escrita, guardada lá no DNA, nessa molécula. Recapitulando, a célula, ela tem 3 partes: a membrana, o citoplasma e o material genético, que é o DNA. Se eu olhar para uma estrutura e eu perceber que essa estrutura tem membrana, citoplasma e DNA, essa estrutura é uma célula, ok? Tudo bem? Então, um beijo, até a próxima aula.